Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Agora, exatamente 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. Estamos aqui em Fortaleza com muita alegria. Oi, Carolzinha, seja bem-vinda. Olá! Vamos arrochar que hoje é sábado, né, Carol? Sabadão à noite! Muito bem. Boa noite, gente! Seja bem-vinda. Hoje bem nordestino, forrozinho mata a saudade. Esse mesmo! Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Sentir o seu cheiro que ela tem. Hoje a noite vai ser muito Sempre especial porque estamos procurando. aqui na aula número 3 da Conexão e Organização, nosso sabadão. Desejamos a todos que estão aqui conosco boas-vindas, uma noite maravilhosa, com muitas informações, com muita partilha. E a ideia da Conexão e Organização é para que você conheça esse mercado, possa explorar, conhecer técnicas, como ir ao cliente, como fazer um marketing digital. Então, eu e a Carol estamos aqui desde quinta-feira até o dia 18 de agosto, para que você que deseja conhecer, tem curiosidade sobre esse universo de personal organizer, seja muito bem-vinda. Nós, a Top 3, ficamos muito felizes em realmente realizar mais uma live para você que está nessa semana conosco e vai ficar até o dia 2, 18, não é isso, Carol? É isso aí, As gente! lives vão ficar gravadas no meu Instagram, arroba Casa e Vida Sustentável, assim também como no Instagram da Carol, arroba Carol Organizer. Então, vamos dar início, né, Carol, a esse momento maravilhoso. Queríamos dançar um forrozinho, mas a gente vai dançar um forrozinho aqui hoje. E aí, convide os amigos aí. Aponta aí, Carol, para o avião, isso, para que você possa convidar outras pessoas, para poder estar aqui conosco, partilhando esse momento bem bacana. Então, bora arrochar, Carol! Simbora, povo! Boa noite! Bem feliz de estar aqui também com vocês, com Fábia, nesse sabadão à noite de organização, para conectar com vocês, para a gente continuar o papo que começou, olha, desde quinta-feira, a gente estava falando sobre o mercado da organização, como que a gente trabalha, né? Eu e a Fábia e todos os outros profissionais, o que que tem de bom nesse mercado, como é que ele está hoje. A gente falou ontem, na segunda aula, a gente conversou sobre os passos para você iniciar esse processo para se tornar um personal organizer, para se tornar um profissional de organização. E hoje a gente vai continuar falando sobre um papo muito especial, sobre um aspecto muito especial, que é a escolha do tipo de atividade, o tipo de serviço que você vai oferecer para o seu cliente, como que você vai fazer esse atendimento. A gente vai conversar sobre tudo hoje, como a Fábia falou, vai ficar gravado também, a gente sempre manda um resumo, mas se você não está inscrito, se inscreva, né, no Conexão e Organização, o link está na bio do Carol Organizer e aqui no bio na bio da Casa e Vida Sustentável, tá? Para você poder receber todo esse material e no final também vai ter certificado. Então se inscreva lá para você poder receber seu certificado no final, no dia 18, tá? Show de bola, Carol! E a gente vai começar falando exatamente desse tema, né, que é tão maravilhoso. E primeiro a gente vai falar um pouquinho que o tema de hoje é exatamente do nicho de mercado, né? Como é que a gente faz essa segmentação? E eu vou falar um pouquinho de mim, né, da quem eu sou, quem não me conhece, e depois a Carol fala um pouquinho dela. Para quem não me conhece, é um grande prazer estar aqui. Eu sou Fábia Vieira, sou personal organizer da Casa e Vida Sustentável, estou no mercado há 26 anos, há 26 anos, desde 1994. E quando eu comecei, eu senti muita vontade de já segmentar, porque na minha frente existia excessos, acúmulos e apegos.
E o meu nicho de mercado, a minha especialidade é exatamente essa, é despertar a minha cliente, a minha aluna, para esse universo que o que provoca, o que gera desorganização, bagunça e as coisas fora do lugar. Então, quando eu sou chamada a uma residência, eu também sou coach residencial, eu tenho 2 formações, e para mim é uma grande alegria poder fazer com que a minha cliente, a minha aluna, ela consiga se conscientizar de tudo aquilo que tem na casa dela, de excessos, acúmulos e apegos. Então, a minha especialidade, para começar, é essa. É um nicho bem fechado, tem um filtro, mas que eu sou apaixonada e com certeza adorei a Rosinha, viu, Carol? Tá ótimo. Então é isso. Carol, você aprende aí com Rosinha, bem nordestina. Oi, gente, boa noite. Assim como a Fábia... Sem voz. Sem voz. Tô sem voz? Vixe, Maria. Tira o fone. Agora, melhorou? Sem voz. Tô sem voz ainda. E agora, melhorou? Ainda não? Não. Como assim? Tira o fone, tira o fone. Só um pouquinho, gente. Fala aí, E agora, melhorou? Fala. Tá Melhorou? sem voz. Tá sem voz. As meninas estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, meninas? Você que não está me ouvindo, Fábio. Vocês estão... Eu queria fazer uma pesquisa. Vocês estão ouvindo a Carol porque eu não estou. Poderia alguém falar se vocês estão ouvindo Carol? Eu estou ouvindo. Tem voz. Tá passando no computador aqui tá com voz, Fábio. Elas estão me ouvindo. Você não está me ouvindo? Quer que eu saia para entrar de novo? Não sou eu que não estou ouvindo? Uhum. Então não estou te ouvindo, Carol. Você quer entrar de novo? Entra de novo. Gente, só um pouquinho, tá? Que ela vai sair, vai entrar novamente para poder a gente... Eu não estou ouvindo, não sei por quê. Vocês estão me ouvindo, tranquilo? Deixa eu ver se Carolzinha entra. Carol, ok. Vamos ver agora se a Carol... Oi? Oi, tá me ouvindo? Eu tô me ouvindo não aqui te ouvindo. No computador, eu tô me ouvindo. Gente, não tô ouvindo Carol. Liga o seu computador, coloca no Instagram, abre a sua própria página que você vai me ouvir lá do computador. Oi, oi. Oi, oi. Não tô ouvindo. As meninas estão ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Então, pelo menos isso. Estão ouvindo a Fábia e estão me ouvindo. É só a Fábia que não está me ouvindo, né? Tenta colocar o fone, Fábia, e aumentar o volume do seu celular para ver se dá certo. Isso, as meninas estão dando a mesma sugestão. Coloca o fone e aumenta o volume para ver se dá certo. Para você me ouvir e ouvir todo mundo. Porque as meninas estão ouvindo eu e você. Tá tudo certo até agora. Ao vivo acontecem essas coisas. Não, mas vai dar certo. Em último caso, você conecta lá no computador. Fala aí, Carol. Oi, amiga, tá ouvindo? Agora deu, agora deu. Então pronto. Beleza, certo. Vamos lá, arrochar. Então, assim, Carol, não sei se você já se apresentou, mas... Então, arrocha aí. Então, coisa rápida, gente. Eu sou a Carol Organizer, né? Assim como a Fábia, trabalho com organização de residências. Então, o meu foco, o meu nicho é os ambientes residenciais, desde documentos, a brinquedos, a closet. E eu também faço mudanças, que é outro nicho que eu atuo. A gente pode ter mais de um, não é errado, tá? A gente pode só focar num tipo de público, num tipo de família, num tipo de dor, né? E aí a gente tenta trabalhar isso de forma complementar. Além disso, a gente tem uma parceria, eu e a Fábia que estamos aqui, a gente trabalha juntas na Top 3. E a gente atinge, né? E a gente tem um foco diferente, que é levar informação
para quem precisa se organizar através de cursos e oficinas práticas para as donas de casa e cursos de formação para capacitar novos profissionais que estão no mercado. Então, isso também é um outro público, também é um outro nicho, tá? E a gente treina através dessa parceria da Top 3. É isso, Fábia. Legal. Carol, já vou começar a fazer uma pergunta bem arrochada para você. O que é nicho de mercado de uma personal organizer? Então, qualquer nicho de mercado, ou qualquer, seja de organização ou de outras profissões, né, da parte de empreender ou na parte... Vamos pensar assim, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando você se forma em medicina, depois que você faz a sua graduação, depois você tem que escolher uma especialidade, né? Hoje, ainda mais, as pessoas, além de escolher uma especialidade, tem uma subespecialidade, que a gente também vai conversar sobre isso. Então, o médico tem que escolher em que área que ele vai trabalhar, né? Se ele vai ser dermatologista, que é da pele, se ele vai cuidar do coração, se ele vai cuidar de idosos, enfim, ele tem que escolher uma especialidade. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala de organização, que a gente fala de secretariado, que a gente fala de contabilidade, que a gente fala de qualquer outra coisa. Então, é importante que você também defina isso. No início, a gente sugere... Fábia, tá um barulho de vento, tá? Tá? Tá, eu vou desligar o vento. A gente sugere que vocês façam um teste de todas as áreas que vocês têm afinidade, que vocês gostam, que vocês acham que gostariam de atuar, para vocês fazerem os testes, né, dessas áreas, né? Um pouco mais ou menos como os próprios médicos fazem quando eles vão para as residências, né? Eles vão para a residência e fazem testes, estágios em todas as áreas, né, de atuação dentro de um hospital, por exemplo, para depois escolher essa especialidade. Então, é mais ou menos o mesmo caminho, tá? Mas um nicho de mercado é como se fosse uma pizza, né, que é todo o mercado da organização, e a gente vai escolher uma fatia dessa pizza para a gente poder atuar, tá? É só uma especialidade, é só um tema específico que a gente trabalha, tá? Nicho é isso. Legal. E é interessante quando a gente escolhe um nicho, porque você vai afunilando, né? Afunilando a tua especialidade para que as pessoas conheçam. E aí você bem colocou sobre o médico, sobre hoje é dentista, hoje é qualquer área, né, da administração, para que você consiga entender, para você cada vez mais focar naquilo que você vê, acredita que é importante e o que o mercado precisa. Então, no Personal Organizer, a gente também trabalha com isso e é muito interessante, porque a gente vai dar vários exemplos de nichos de mercado, de profissionais dentro, né, que são, a nível Brasil, Nordeste, são bem conhecidas. E aí, Carol, eu queria saber o seguinte, é preciso ser especialista por quê? Qual é o fundamento, né, dentro dessa área? Por que é necessário? Por que a gente sugere que você escolha uma especialidade, tá? Isso também não é uma coisa que a gente consegue empiricamente no achismo. Eu acho que eu gosto disso. Como a gente falou, é necessário você ter uma prática, é necessário você fazer testes para você, de fato, estabelecer essa conexão. Para que a gente precisa disso? Por vários fatores. Primeiro deles, assim, que é essencial, para a gente saber com que público a gente vai estar trabalhando. Né? Antes até, eu tenho que definir com que eu gostaria de trabalhar. E aí, vem as perguntinhas que a gente falou ontem. Que tipo de serviço eu vou oferecer? Para quem eu vou oferecer esse serviço? E isso é uma das coisas principais quando a gente vai fazer o planejamento. Quem é essa pessoa? Quem é esse cliente que a gente vai atender? Né? Como que ele é? Né? Vamos pensar no nome para essa pessoa. Vamos pensar no como ela compra coisas, como ela vive, como ela trabalha, com quem ela trabalha, com quem ela vive, né? Como ela organiza as coisas dela hoje, qual a dor dessa pessoa. Então, a gente vai começar a fazer traçar um desenho, um gráfico de quem é esse cliente. E através disso é que a gente começa a estabelecer, eu posso ajudar essa pessoa nessa dor e aí eu tenho um serviço. Eu posso ajudar essa pessoa, né, esse meu cliente, fazendo isso. Então, eu vou listar quem eu vou atender, qual o problema e dificuldade que ele tem, para então eu poder listar aquilo que eu vou poder oferecer como solução, como ajuda para aquela pessoa, tá? Quanto mais nichado, quanto mais específico isso for, mais fácil eu conseguir encontrar essa pessoa. Vou dar outro exemplo bem amplo. Existe no Brasil, no mundo, um mercado
extremamente grande de maquiagens, né? Qualquer tipo de maquiagens. Mas se eu trabalho com maquiagens que são veganas, por exemplo, e se eu consigo focar neste, né, público que consome maquiagens veganas, não vai ser mais fácil eu conseguir divulgar o meu trabalho e conseguir encontrar os clientes certos para minha maquiagem vegana? Vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou falar a voz, vou falar, né, vou comunicar para aquela pessoa, para aquela dor, né? Eu vou me especializar. O que que é isso? Eu vou conhecer mais a fundo os problemas específicos daquele nicho, ou daquela pessoa, ou daquela maquiagem, vou conhecer as novidades daquilo, vou poder oferecer com mais qualidade, com mais autoridade, eu diria até, né? Vou me tornar uma fonte, vou me tornar uma referência naquela área, tá? Então, assim, isso é uma indicação. Não quer dizer que você seja obrigado a escolher um nicho neste momento, agora. Isso também, gente, é um processo, não é uma coisa que a gente escolhe de repente, tá? E tem gente que faz transição, né? Vou dar um exemplo aqui. Antes eu trabalhava muito mais com escritórios, com documentos, e aí eu fui ampliando esse meu leque para atingir os outros ambientes da casa e também me especializei mais ainda e hoje eu também ofereço esse outro trabalho, esse outro serviço de mudanças, tá? Então não é uma coisa que você escolhe de repente que as coisas acontecem. Você também pode fazer essa migração, você também pode ampliar ou diminuir ou afunilar ainda mais o seu mercado. Uma outra coisa que é interessante também da gente pensar, Fábio, assim, antes de você complementar rapidinho, é que isso também é uma decisão sua, uma decisão de cada pessoal, de cada especialista, de cada profissional, tá? É isso. Legal. A sua fala foi bem rica e assim, eu acho que deu para dar uma clareada nesse cenário. E aí eu estava me lembrando, assim, essa maturidade profissional, ela vai mudando muitas vezes de ciclos, de acordo com a tua experiência, com que você olha esse mercado e você experiencia. É interessante que quando eu comecei, há 26 anos atrás, eu trabalhava com grandes empresas, médias e pequenas, com documentos, papéis, e trabalhava com residência, era um volume menor. Mas eu fui dar aula na Universidade Sem Fronteira, aqui em Fortaleza, e foi muito interessante, porque o público da Universidade Sem Fronteira era pessoas de terceira idade. E olha que interessante que eu vou colocar agora. Quando eu fazia residência, a minha cliente, a média, era de 30 até 70, 65, enfim, era, né, uma faixa bem grande. E aí, quando eu fui para um público mais específico, que era exatamente pessoas de 60, 70, 80, foi muito interessante, porque eu imaginava assim, imagina só, como é que essa pessoa, quando ela tinha 40 anos, 50 anos, como é que ela era na casa? E hoje, com 70 anos, ela está fazendo um curso de residência para poder melhorar praticamente no fim da vida, sendo bem realista. Mesmo que a medicina esteja aí, a gente tem no Brasil, né, uma faixa de idade que varia nas mulheres e homens, mas é em torno de 60, 70, 80 anos, então já foi. E eu ficava muito reflexiva, como é que as pessoas, como é que eu poderia antecipar essa organização dentro dessa realidade para que ela não chegasse com 70 anos com dor, como você bem colocou. E aí foi quando eu senti, e essa verdade era muito, muito próxima de mim, e eu queria realmente que essa pessoa, a minha cliente, ela tivesse uma consciência, mesmo com 60, mas eu queria muito mais ela mais livre, mais leve, com 40, 50 anos. Então foi aí, Carol, que o meu nicho de mercado começou a despertar para os excessos, acúmulos e apegos, porque eu ouvia muitas histórias. A minha aula tinha 3 horas, e era interessante porque eram muitas histórias de dor, de angústia, por causa dessa bagunça geral. Então, o nicho, e aí você se torna uma autoridade. O bacana é isso, é porque quando você faz muitos trabalhos e você realmente é boa naquilo que faz, você se torna uma referência. Por isso é tão importante esse nicho de mercado, né? Isso. Então... E assim, isso que você está falando é interessante, porque existem muitas oportunidades, né? Quando você vê você vislumbra com a sua experiência, né? Depois que você já está há um tempo, aí você começa a ver oportunidades. Recentemente, Sim. Por exemplo, dar um exemplo para vocês assim, out of the blue, assim, do nada, a gente estava acompanhando, a gente participa de vários grupos e a gente estava acompanhando e eu vi uma chamada, um convite para participar justamente de uma live, né? E já te passei.
E era Sim. assim, venha participar do staging. Aí eu, staging? O que é isso? Aí eu fui ler o que estava escrito, né, lá, e era para você fazer uma decoração, uma organização da casa das pessoas, para que elas conseguissem vender. Eram casas que estavam à venda, abertas, as pessoas ainda Uhum. moravam na casa, para organizar, para poder vender, né, para os compradores olharem para a casa de uma forma mais organizada. Achei aquilo fantástico. Então, assim, você veja, a gente às vezes está no mercado, nem sabe que existe algum nicho, algum possível serviço que a gente pode oferecer, e aí você começa a notar, né, começa a ficar com as anteninhas, como a gente falou, ligadas. Opa, que legal, eu sou designer, adoro decoração, e a gente, vou falar até de uma aluna que adora decoração, ela fez o curso em função disso, e ela fazia isso sem saber que era stage, né? Sem a gente saber que era o nome. Ela decorava, sabe aqueles apartamentos tipo Airbnb, que aluga para as pessoas por temporada? Ela começou a fazer isso e começou também a fazer, aplicar aquilo que a gente propõe na organização, né? De tirar o excesso, de deixar organizado, para que todo mundo consiga ver. Começou a colocar listas, começou a colocar sinalização, e isso ela não fazia, só fazia decoração, e ela começou a implantar e adicionar isso nos serviços dela, né, uma aluna aqui de Natal, a Lu, e foi super interessante, porque isso é um serviço adicional que ela podia apresentar para esses apartamentos, para essas casas de praia, enfim, para esses espaços que estavam precisando. Então, já existe até nome para isso, você veja, uma oportunidade também que a gente vai descobrindo nessa vivência que a gente tem, no contato que a gente tem com o mercado da organização. Então, essa sua fala é importante, porque a gente também tem que começar a se perceber e começar a perceber o que o mercado está pedindo, né? Também é muito importante. Legal. E, Carol, como é que uma personal organizer, porque como a gente está na conexão e organização, nessa semana, muitas pessoas que estão aqui presentes, que vão ouvir as nossas lives, vão ver gravadas, como é que se descobre isso? Porque as pessoas, de uma forma geral, são muito ansiosas, né? E a gente muitas vezes tem que ter calma, porque é muito interessante, quando a gente dá o curso da Top 3 de capacitação de personal organizer, a pessoa vem lotada de expectativas, de dúvidas, de ideias, e a gente tem que ir calma, né? Porque não é fácil, é desafiante. E como é que a pessoa descobre qual é o seu nicho? Ou ela só vai descobrir depois? Como é que acontece isso? Então, vou te falar, mas antes queria dar boa noite para a Nailca, para a Sôniazinha de Fortaleza, para a Celimária, para o Leandro Verrone de São Paulo, para a Liz Kimura, que veio aqui dar um oi para a gente, ela que faz mapas mentais. Queria dar um oizinho para a Mônica, para a Pri, para a Lele, lá de João Pessoa. Tá cheio de gente aqui, querida, ex-alunas, né, ex-clientes, muito bem-vindos, amigos queridos que vieram aqui ver o que a Nos gente está prestigiar. fazendo, ver o que a gente está fazendo aqui online, conversando, né, nesse sabadão à noite, que agora todo dia é dia de online, todo dia é dia de conversar, né, não é só durante a semana. Quem perdeu, quem chegou agora, vai ficar gravada essa live, viu, gente? Aqui no Casa e Vida Sustentável e também lá no YouTube, no canal da Carol Organizer, tá? Se inscrevam aqui na bio, né, da Fábia, tem um link para você se inscrever no Conexão e Organização, para você receber o link da gravação, para você receber o resumo, para você poder receber o convite das demais lives, tá certo? Então, vamos continuar conversando. O tema de hoje é nichos de mercado. E o que a gente vai falar aqui também serve para qualquer atividade. Então, se você está aqui, amigo, assistindo, se você é arquiteto, ou se você trabalha na parte de advocacia, ou se você trabalha na parte de contabilidade, ou como qualquer outro prestador de serviços como nós, né? Como que a gente faz para encontrar esse caminho, né? Esse nicho, esse tema específico? Eu fiz, Carolina, falando, né? Eu comecei a pensar e avaliar, né? Reavaliar, digamos assim, meu negócio. Então, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo para vocês, depois vou dar o exemplo de uma outra aluna. O que eu fiz? Eu comecei a me perguntar o que eu gosto de fazer. O que eu, desde criança, já gostava de fazer. O que eu, adolescente, gostava de fazer. E aí eu comecei a me lembrar que, por exemplo, eu gostava muito de brincar de boneca. Eu tinha uma casa de boneca e gostava de organizar, né? Todo mundo gostava de vestir as bonecas, pentear as bonecas. Não, eu gostava de organizar a casa. Era interessante, porque as minhas amigas vestiam as bonecas, botavam roupa, não sei o que, maquiava, e eu ia lá e organizava a casa, mudava os móveis de lugar e botava as coisinhas em cima da mesa e tal. Então eu comecei a me lembrar disso. Que legal, eu gosto de casa. Legal. Eu usei a minha experiência, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, e eu fiz muitas mudanças quando era pequena com os meus pais, adorava
colocar as minhas coisas em caixa, tirar as coisas de caixa, né? Comprar coisas novas e redecorar o espaço da minha casa. Eu gostava muito disso, me sentia animada, né? Todo mundo, eu vou mudar de casa, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam angustiadas. Eu não, eu pulava de alegria, porque vi um caminhão e tinha um monte de gente em casa, era uma festa. Então, pra mim, assim, era mó legal. E isso, pra mim, me chamou muita atenção. Poxa, que legal, gosto muito disso e tal. Isso eu acho que é um primeiro passo, é essa conexão. Se você é médico e você está buscando uma especialidade, você gosta muito de crianças, opa, tem um sinal aí. Se você é contador e você gosta muito de fazer análise de dados para poder passar para empresas, então você tem que trabalhar com essa vertente. Se você é uma pessoa que gosta muito de cores, né, e gosta muito de aplicar essas cores, tem um desenho bonito, por que não fazer lettering? Por que não fazer desenhos para vender ou trabalhar com essa linha? Enfim. É uma avaliação que você faz, daquilo que você gosta de fazer. Que tenha, é claro, uma correlação com o trabalho, né, com o serviço de organização. Uma segunda coisa é você também analisar como está o mercado, né? Como a gente falou do cliente, né? Desse cliente ideal que você quer. Esse cliente realmente contrataria o meu serviço de mudança? Ele realmente precisa, vamos pensar, é uma coisa necessária a gente oferecer esse serviço, esse apoio à mudança, ou de organização das coisinhas da minha casinha de bonecas, por exemplo? Então, assim, é importante a gente também fazer essa segunda análise, tá? E para isso eu preciso me perguntar algumas coisas. Por exemplo, eu preciso entender quem é esse cliente, né? Se ele contrataria os meus serviços, se isso seria para ele uma despesa muito alta, ou se seria uma despesa, né, que ele gostaria de pagar, ele veria isso como investimento. Se ele realmente fazer essa associação de que isso é uma coisa que vai ser boa a longo prazo para a vida dele, tá? Se ele vai entender o que eu estou propondo, sabe? Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo nesse meu cliente, sabe? Se ele... não sei, assim, se ele me veria com outros olhos pela rede social ou só pessoalmente, enfim, a gente começa a fazer várias perguntas. E ao mesmo tempo, eu tenho que entender quem é a pessoa que eu não quero atender, né? Quem é esse cliente que não tem nada a ver comigo? Quem é esse cliente que não compraria os meus serviços? Provavelmente é uma pessoa que já é muito organizada, uma pessoa que já tem algum assistente que vai dar algum tipo de apoio na mudança, ou uma pessoa que tem uma governanta muito boa, uma pessoa que não entende, não gosta, né, de coisas de casa, e aí acharia que isso é mais trabalho, sabe? Então eu tenho que começar a pensar em quem são as pessoas que eu também não gosto e que eu não quero incluir, né, que não gostaria do meu trabalho, ou que eu não gostaria de incluir na minha lista, por exemplo. Por exemplo, eu normalmente não gosto de trabalhar com homens solteiros, porque me dá muita dor de cabeça, né? De saber exatamente o horário que eu vou poder trabalhar, se isso é seguro, se isso não é. Então, eu sempre coloco lá como uma coisa, né? Com uma estrelinha de, opa, será que isso realmente funciona para mim? E aí eu acho que é uma descoberta, como a gente conversou. Vocês também têm que pesquisar no mercado, né? Lembra que o primeiro passo de ontem é pesquisar o que tem no mercado de opções, o que eu gosto de fazer, o que poderia ser uma solução para essa dor, para esse cliente que eu estou pesquisando, tá? O que mais? Eu acho que é isso, Fábio, essencialmente, assim, como que eu consigo descobrir, né? O que eu consigo encontrar em mim mesma de nicho de mercado. E assim, eu acho que tem que ser uma coisa também, assim, acabei de me lembrar, de rentável. Não é uma coisa, um serviço rápido, uma coisa que é momentânea ou sazonal. Tem que ser uma coisa que é constante. Então, eu também tenho que pensar nisso. Bacana, bacana, Carol. Você falando, a sua fala me reportou a várias coisas interessantes. Avaliar, autoanálise, fazer realmente, tipo assim, se conheça primeiro, o que é que eu gosto, o que é que me dá prazer, o que é que me realiza, o que é que me faz sorrir. Porque eu acredito muito, sendo bem aqui o lado humano, né, a parte mais emocional, é muito legal quando você se faz feliz, quando você fica brincando com você mesma, né? Então, a gente tem uma parceira, que é a Úrsula, e é muito legal porque ela é muito apaixonada, ela é profissional de TI, né, tecnologia da informação, e é muito interessante porque a gente fica apaixonada quando a gente está com ela, porque ela brilha o olho no sentido, desculpa que está balançando, ela brilha o olho no sentido assim, cara, essa brincadeira é muito legal, né? E aí eu lembro que a gente está nas reuniões e ela fala, né, vamos brincar, a brincadeira hoje é assim.
Então é isso. Então eu sempre vi também a organização, e aí falando de nicho, é como um grande playground, porque a gente tem uma Disneylândia, que é a casa, para você brincar de casinha, e a nossa cliente ou a nossa aluna diz, poxa vida, isso é muito bacana, é despertar no outro, o nosso gostar, despertar no outro, é tipo assim, eu tomei um sorvete de chocolate, e se minha amiga não provou, se toma que é muito gostoso, e aí eu faço com que ela se inspire e tenha vontade de tomar esse sorvete de chocolate. Por quê? Porque a gente experienciou, sabe que dá certo, tem resultados positivos e tem, assim, enormes benefícios e vantagens quando a gente conhece o nosso nicho. E aí uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é assim, sempre vai ter os dois lados da moeda. E você colocou muito bem, Carol, porque assim, eu gosto de fazer mudança, porque lá da sua infância tem todo um histórico que você vibrava ao ver um caminho de mudança e colocar as coisas na caixa. E isso trouxe essa experiência positiva no teu emocional, que hoje você se delicia fazendo mudança e as pessoas gostam porque você faz com tanto amor, com tanta dedicação, que é um plus para a cliente que está lhe contratando. Assim, cara, a Carol é muito boa. E aí vai reverberar isso a nível mercado. E aí, quando eu falo de dor e tem os dois lados, olha que interessante que eu vou falar. Isso tudo tá... Porque quando a gente faz... a neurociência, a neurolinguística, traz isso muito forte para o nosso ser. E a nossa máquina aqui, né, o cérebro, é fantástico. Quando a gente fala assim, olha só, vou dar um exemplo, um exercício bem prático aqui para a gente poder refletir. Se você é desorganizada, olha que interessante. Se eu chego para você como amiga, nossa, mas eu adoro bagunça, eu adoro transformar, a pessoa já vai ter ela tipo assim, por quê? Porque é a dor dela, é a angústia dela. Então ela quer fugir de quem fala do positivo, porque ela tem muita angústia dessa dor dela, que ela não procurou ainda soluções. Agora, se eu digo assim, amiga, olha a qualidade de vida com a organização. Quando eu falo no positivo, ela já vai dizer, opa. Então, o nosso cérebro gosta muito do positivo. E a gente tem que entender essa dor e essa alegria no nicho que nós vamos atuar. Como você bem colocou, Carol. O que a minha cliente deseja? Qual é esse mercado para que eu possa me aproximar dela e dizer assim, eu tenho a solução do seu problema. E aí, dentro da experiência que nós temos, né, como profissionais, quando eu falei de excessos, acúmulos e apegos, eu fui estudar muito sobre isso e, na prática, eu descobri que eu levava para minha cliente algo muito interessante. Eu levava para ela sustentabilidade, eu levava para ela menos é mais, eu levava qualidade de vida, suficientismo, essencialismo e uma gama de conceitos que hoje está aí no mercado para dizer assim, ó, você vai ter produtividade e você não vai ter desperdício. Então, é bacana me contratar. Então, Carol, eu acho que o nicho de mercado, ele passa por essa sua alegria de fazer para poder passar para o seu cliente e você ser conhecido no mercado de uma maneira muito orgânica. E com muita verdade, né? Então, acho que é bem por aí. Você queria acrescentar? Só para fechar, né? Quando a gente se conhece e quando a gente também vende isso, que você acabou, essa verdade, né? Essa especialidade, você também consegue chegar na pessoa de forma mais rápida. Então, se a pessoa tem algum tipo de problema, ela vai lembrar de você. Olha, a Carol é que resolve o problema tal de documentos. Ou se ela é especialista em brinquedos, olha, a gente contratou, tem uma parceria com uma loja de brinquedos, a gente contratou aqui uma especialista. Então, você vai começar também a se juntar com outros especialistas daquele mesmo nicho, que é uma outra coisa interessante, né? Você começa a se relacionar com pessoas que também trabalham com o mesmo nicho, né? Que são médicos da mesma área, que são pessoas que também trabalham com maquiagem vegana ou com alimentos veganos, né? E começam, né, a trabalhar com você nesse nicho de mercado. E aqui na organização é a mesma coisa. Você vai começar a trabalhar com outros parceiros que também trabalham com aquele tema, também trabalham com aquele público, e isso também te ajuda a alavancar. Quando alguém pensar naquele problema específico, ele vai procurar você e não fulana que trabalha com outro nicho ou que trabalha com uma organização de uma forma mais genérica, entre aspas. Assim, teve uma pergunta aqui que foi bem legal, de uma
seguidora, né, que está procurando entrar nesse mercado, ela falou assim, Carol, então assim, quer dizer que se eu for generalista, que se eu quiser organizar a casa, eu vou perder cliente? Não, pelo contrário, você vai continuar focando naquele cliente, naquela dona de casa que tem vários problemas em vários ambientes da casa. Você só tem que focar bastante nela. E você pode ir organizando um ambiente depois do outro, depois do outro. Assim, o que a gente quer dizer é que você tem que ter certeza de que é isso que você quer, e você tem que comunicar bem para aquele público, tá? E ter parceiros também desse mesmo nicho que você trabalha, né? E parceiros, outros especialistas, né, que trabalhem com outras áreas, para quando a tua cliente chegar para você e disser, eu preciso de alguém que me ajude numa organização digital. Aí você vai dizer para ela, poxa, isso eu não faço. Então, mas eu indico fulano que faz. Eu indico o curso tal que faz. Então, você também tem que ser uma referência para aquela pessoa de organização, de forma genérica, para poder indicar para ele o que você não faz, por exemplo. Então, assim, você também tem que ser humilde em reconhecer que você não conhece, que você não é especialista, que você não pode ajudar, que você não tem aquela solução, mas que você sabe alguém que conhece. Você sabe e indica, como você bem falou agora, né, uma pessoa que pode solucionar aquele problema e ela vai confiar em você. Então, a gente oferece essa solução, inclusive, dessa forma para o cliente. E é por isso que a gente precisa conhecer muito bem o mercado, tá? Outras coisas que também ajudam nessa hora do mercado, assim, de você ter um nicho de mercado, ajuda bastante a você ter equipamentos, você ter uma fala que é alinhada com o restante do mercado que trabalha com com aquele nicho, você conhecer os materiais que são específicos, né, alguns produtos e algumas indicações que se faz para aquele nicho específico. Vou dar um exemplo aqui de fotografias, por exemplo. Quando você trabalha com um nicho de mercado, se você é especialista em fotos, e existe uma associação mundial, viu, gente, para photo organizers, por exemplo, tá? Existe uma associação nacional aqui de organização, uma associação de vários países, existe uma associação internacional só para photo organizers, né? Só para vocês terem uma noção. Muito legal. Então, é muito legal. Quando você trabalha com isso, quer dizer que você sabe aonde tem álbuns para vender, o que pode acontecer com a foto que colou na outra, né? Que tipo de produto, que ácido, né? Quem é o fornecedor que vai conseguir imprimir uma foto para mim, ou aonde que eu compro determinado tipo de cantoneira, ou determinado tipo de pincelzinho, qual é a câmera que é melhor, aonde que eu mando imprimir meu livro digital, como é que eu organizo as fotos, qual a melhor a forma para poder passar o backup lá para o meu cliente. Tudo isso eu sei porque eu sou especialista na parte de organização. Eu soluciono o problema do meu cliente, eu consigo dizer para ele que DPI, 600 DPI é melhor que 300 DPI. Se você não sabe, então você não vai dar essa informação para o cliente, se você não é especialista. Se você organiza a casa, você tem que saber o posicionamento, a categorização, a organização, a dobra, a praticidade, a otimização de espaço. Mas você não precisa ser tão específico em saber dos DPI da foto, ou quem é que imprime e tal, você não precisa. Mas enquanto photo organizer, sim, você precisa. E esse é um outro aspecto que a gente também tem que cuidar. Aí a gente começa a ler livros, a gente começa a seguir pessoas, a gente começa a buscar, assim, ser mais detetive específico deste mercado, deste nicho, né, deste tema. E a gente começa, de fato, a ser especialista, a gente começa, de fato, a ser uma fonte, uma referência. Vou dar aqui para vocês alguns, eu estou falando de foto, mas a gente vai falar aqui de alguns profissionais de organização que são especialistas hoje e dão até cursos sobre esse tema para gente que é generalista ou para gente que quer conhecer mais sobre esse mercado, né, ou quer até aprender e poder fazer na sua própria casa, né, e poder começar a entender esse mercado. Então, por exemplo, de foto, tem a Zezé Zimmermann, que é de São Paulo, ela é arquiteta e faz mais de 10 anos que ela trabalha com fotos exclusivamente. Sejam fotos físicas ou fotos digitais, tá? Ela dá, inclusive, até um curso para quem quer entender como organizar, como fazer seu fotoálbum, como fazer a organização das fotos físicas, como digitalizar. Ela faz vários tipos de serviços. Vocês vejam, né, que existe toda uma gama de serviços ligados a esse nicho. Não é só organizar foto. Tem um monte de coisas que ela pode fazer e ela faz álbum daqueles desenhos de filhos, sabe, da escola. Eles fazem digitalização de fotos, fazem os álbuns digitais, né, que são aqueles álbumzinhos que já vêm, né, prontos com a capinha bonitinha. Tudo isso são possibilidades que um photo organizer pode fazer,
para o cliente que tem essa necessidade, essa dor, né, de ter as fotos todas dentro de uma caixa, mofadas, esquecidas, ou que está tudo junto e misturado no celular, ele nem sabe onde está. Outra exemplo que eu queria dar, para depois a Fábia poder complementar e também dar outras ideias, é o da Amelie. Na verdade, ela é de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, que ela trabalha com pós-luto. O que é isso? Que organização é essa? Né? É uma organização para a família que está enlutada, né? Que tem um membro da família que faleceu, e elas precisam organizar as coisas desta pessoa que faleceu, né? Às vezes é um espólio, às vezes a casa toda, às vezes são só as coisas da pessoa, mas de uma forma ou de outra é uma necessidade de organização. Às vezes precisa fazer um inventário, às vezes precisa fazer uma limpeza, às vezes precisa encaixotar a casa toda para poder vender, para poder se mudar. Então, tem vários serviços que essa pessoa pode oferecer enquanto, né, pós-luto. E essa é uma das atividades que a Amelie Organizer, né, oferece, a Eliane, lá de São José dos Campos, oferece como um nicho de mercado. Vocês vejam, né? Aí, o que ela pode fazer? Ela pode ser parceira com quem? Ela pode ser parceira das funerárias, de floriculturas, de casas de idosos, de tabeliões, né? De várias dessas pessoas, né? Para poder aplicar e ajudar as famílias nesse momento. Dá outro exemplo aí, Fábia. Eu vou dar um exemplo bem interessante, Carol, é da nossa querida Elaine, que ela dá curso de baby, né? E foi muito interessante, eu vou só falar um pouquinho dessa grande profissional. Quando eu fui fazer, eu faço quarto de criança e tal, de baby, mas eu fui fazer o curso aí em Natal com você e com ela, né? E foi muito interessante, porque o dia inteiro eu olhava para mim, olhava para um lado, olhava para o outro, baita conhecimento, né, que ela estava dando. Esse cara não tem nada a ver comigo. Amamentação, não sei o que, gravidez. Porque eu não sou mãe e eu nunca me interessei por esse nicho. Então, o legal é você também experienciar um curso, uma palestra, um workshop, para você dizer, cara, eu preciso ter conhecimento, show, mas eu não me identifico com essa área. Então, gratidão, né? E aí vamos para frente, porque a gente tem que entender que a gente não pode fazer tudo, mas é muito importante a gente conhecer. Nós temos a nossa querida, a Gabriela Brasil, que dá show de bola nessa área digital. Por quê? Porque assim, ela estudou, ela gosta, ela é especialista. Então, quando a gente lembra, né, da parte digital, a gente lembra dela. E aí tem o pós-luto, né, Carol? É a Amelie, em São Paulo, é isso? Acabei de falar dela, Fábio. Pronto, né? Então, é legal porque, assim, por exemplo, olha que interessante, ao longo da minha carreira, eu fui fazer psicologia para poder entender o comportamento humano. Hoje ela está trancada, a psicologia, eu não finalizei o curso. Mas por quê? Porque na metade do curso de psicologia, eu conheci uma área que era o coach life. E aí eu fiquei apaixonada pelo coach, e hoje eu faço coach exatamente porque eu quero o resultado aqui agora com a minha cliente. E se eu finalizasse a psicologia, eu ia levar a minha cliente para passar 4, 5 anos falando de sei lá o quê. E aí entender que assim, eu posso até finalizar meu curso, mas eu não quero ser psicóloga para ficar dentro da clínica, porque eu acho que eu ficaria desesperada. Então, a ideia, Carol, que você bem colocou, é a gente ter esse conhecimento e a gente também fazer parcerias, porque se eu sou generalista e se eu tenho algo específico, eu vou chamar quem? Mudança, Carol, a Zezé, fotografias, porque aí a parceria ela vai te agregar a esse mercado, poxa, porque não existe concorrência, existe o quê? Como eu e a Carol, nós nos complementamos nos cursos, nas organizações, porque eu tenho uma forma, e aí o legal também, Carol, a gente falar, é o seguinte, cada uma de nós tem um perfil de estar com a cliente, de trabalhar. Encontrar o seu perfil é muito interessante para que você seja verdadeira e o cliente falar assim, cara, isso é muito bom, porque me traz resultados eficazes e eu fico feliz. Eu vou dar só um exemplo para fechar, que a gente está com o nosso tempo, né? Teve uma pessoa, uma faxineira, olha que interessante, isso em qualquer área. Ela disse assim para mim agora essa semana, ela disse, dona Fábia, se a senhora tiver
cliente, né, alguém que precisa de faxina, eu sou muito boa na limpeza. Ela falou com tanta ênfase, com tanta vontade, eu engomo bem, mas na limpeza não tem melhor do que eu, não. Eu fiquei tão impressionada com ela que me deu vontade dela vir fazer a limpeza na minha casa. Né? Então, acho que é isso, é falar essa verdade e realmente se especializar naquilo que você acredita. É isso, Carol, arrocha aí. Arrocho. E assim, é um leque gigante, sim, gente. Eu vi um comentário aqui. A gente pode atuar em muitas outras. A gente está falando aqui de alguns especialistas. Entre eles também tem a Vivi, que é da Gaveta Organizada, que agora tem um nicho, assim, que não é tanto residência, né? Que trabalha com lojistas, quem tem lojas e precisa organizar o estoque, precisa organizar, né, a sistemática da circulação das mercadorias dentro da loja, como que esses, né, funcionários vão ver essa organização, como que esses clientes vão ver essa organização, como que faz esse controle. E a organização pode ajudar lá, assim como pode ajudar em muitos outros lugares, gente. Pode organizar, tem gente que trabalha com moda, que é stylist, por exemplo, e pode trabalhar com a parte de closet, né? A gente chama de personal closet, que aí você pode, além de fazer esse trabalho da montagem dos looks, de ter um guarda-roupa mais versátil, você também poder organizar esse guarda-roupa. Eu até estava aqui brincando, estava lendo uma antiga pesquisa que a gente fez, tinha assim, organização de marido, né, para você. Eu até postei um vídeo hoje que era falando sobre isso, né, de você fazer um tour na casa para mostrar as coisas para todo mundo que está na casa. E aí é meio que mostrar para o marido que ele pode lavar roupa, que ele pode lavar louça direito, sabe? E as meninas mandaram essas sugestões. Aí tem um outro aqui que é Feng Shui e seus benefícios. Então, se você trabalha com a harmonização da casa, né, como é a parceria de Fábia, a Érica em Fortaleza, você pode também trabalhar com a organização e trazer essa energia, essa nova harmonia para sua casa. Você pode trabalhar com planejamento de viagens e atrelar isso à organização de mala. Você pode organizar festas, trabalhar com a questão de mesa posta e guardar o material de mesa posta, né? Organizar esse material de mesa posta na casa das pessoas, planejar pequenos eventos, montar a mesa, né? Fazer pequenas festas, né? Pequenas organizações. Tem gente que trabalha especificamente com ateliês ou com cantinhos de ferramenta, né? Que também é outro nicho que está crescendo muito, porque as pessoas estão em casa, estão trabalhando em casa, estão por hobby, né? Ou por produção de peças e precisa ter uma organização melhor, ter um espaço para poder, né, despachar o material. Então, isso também é uma grande, né, assim, procura. Olha, tem gente que trabalha com garagem, depósito, aqueles self-storages, né? A gente até fez uma live sobre isso. Tem gente que gosta da parte de jardinagem, da parte de flores, da parte de animais. É um mundo. Tudo que existe, a gente pode pensar e pode organizar. A gente falou ontem sobre as meninas que organizam iate, barcos. Você pode organizar, gente, a parte de lavanderia, de rotinas domésticas. Você pode organizar o tempo, administrar, né, essa questão da produtividade, da agenda, da parte de compras, né? Eu tenho uma amiga que é governanta aqui em Natal, que ela faz compras, ela organiza dispensa, ajuda a fazer todo esse sistema de controle, ajuda a parte financeira, organização financeira, gente, também é um outro nicho super crescente, home office, rotina, espaço, documentos, também é um outro que está crescendo, assim, existem muitas especificidades, né? Tem muita gente que trabalha com minimalismo, com acumuladores, e isso aqui eu estou vomitando, entre aspas, né? Um monte de coisas, só para vocês terem uma noção da quantidade de possibilidades, né? Como o leque do mercado é grande e tem muitos nichos para que você poder escolher, né? Como essa nossa amiga, a Fábia falou da Elaine, que trabalha com baby, ela também trabalha com kids, que aí você pode trabalhar essa questão da rotina, essa questão dos brinquedos, essa questão, né, da participação e envolvimento das crianças na parte da rotina. Gente, é um mundo, é um mundo. É um limite, assim, eu tô pegando aqui a pesquisa que eu fiz só para poder passar para vocês algumas das ideias, né? Tem gente que está trabalhando, inclusive, com organização inclusiva. O que que é isso? É para pessoas que têm deficiência, né? Que tem algum tipo de deficiência, e você trabalhar a organização para essas pessoas, adequar o espaço, mas também trazer essas pessoas para serem mais organizadas, né? De certa forma, eu acredito, essas pessoas já teriam que já tem um nível de organização até maior que as pessoas ditas normais, porque elas precisam ter isso, né, para poder viver no mundo que a gente está, mas eu acho que a organização só tem a contribuir para essas pessoas também, e além delas advogarem, né, e mostrarem para o mundo e para a gente que a gente também tem que estar preparado para poder atender um cliente que tem alguma necessidade especial, né, que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de adequação necessária, tá?
tá? Eu acho super interessante, super importante. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma outra coisa a mais. É isso, assim, em específico, eu também queria falar de mais uma aluna, ela é que não é uma aluna, né, uma amiga nossa que mora em Campina Grande, que ela é designer, e ela trabalhou muito tempo fazendo organização residencial de vários espaços, e ela gosta muito de fazer mesa. Ela é meseira, né? Ela gosta de organizar a mesa, de botar a mesa posta, tarará, tarará. E ela estava meio perdida ainda, se encontrando justamente nessa questão do nicho, que eu vou fazer. Ela continua fazendo organizações residenciais, é a Kiara. Mas hoje ela também oferece o serviço de ir na casa da pessoa e montar decorações de mesa, decoração de Natal, decoração de Páscoa. E ela faz isso hoje também para empresas. Se as empresas querem vender algum produto, ela também monta a mesa, por exemplo, para Camicado, para algumas lojas, né? Faz uma decoração da vitrine, ela também faz. Então ela pegou e juntou várias coisas, né? Que ela tinha conhecimento, que ela gostava, e ela está oferecendo esse serviço também. Eu acho super legal. Quando ela começou a me contar, isso existe? Ela existe. Carol, a gente monta aqui, eles tiram as fotos para divulgar, ou eu boto na vitrine, é uma forma deles divulgarem o trabalho deles, né? E eu também ajudar nessa parte da organização e tudo, então é super legal. Deixa eu dar um exemplo também interessante, que é legal quando a gente vai fazer um serviço que nunca fez, e quando um profissional é legal, assim, nossa, você fica encantada. Eu fui fazer um Botox, eu já tenho 53 anos, né? E aí me sugeriram, vou fazer, legal. Eu fui fazer, né, com a profissional, e foi muito interessante, porque quando eu fui fazer a consulta com ela, e aí eu disse, olha, eu não sou vaidosa e tal, e ela foi me explicar, ela foi me dar uma aula, olha que interessante, de todas as possibilidades do meu rosto, o que ela poderia fazer. Gente, e aí a sua fala, Carol, foi muita dela, o céu é o limite. Ela foi explicando cada ruga, cada detalhe que poderia ser feito. Cara, eu acho que eu tinha que vender 3 carros para poder fazer o que ela... né? E aí, fazendo analogia, eu achei muito interessante esse diagnóstico que ela fez comigo. Mas eu só quero um Fusquinha, né? Eu não quero um Mercedes. Né? Calma, respira. E quando a gente chega na casa cliente, quando a gente é especialista e quando a gente é generalista, exemplo, uma cliente me chamou para fazer visita para o closet dela. E aí, ao adentrar essa casa, eu percebi logo de cara que ela precisava de uma Mercedes de organização, ela precisava de tudo. E aí, claro que eu não ia jogar, porque especificamente ela queria o closet, mas eu precisava mostrar para ela que o closet era apenas ali apenas um ambiente, mas ela precisava também entender que tudo é sistêmico. Não adiantava fazer só o closet, porque ia reverberar, a bagunça ia voltar se ela não tivesse a consciência, a plataforma. E aí eu estava sendo generalista e especialista ao mesmo tempo com o meu tema, que é excessos. Então, é só para a gente entender que quando a gente trabalha com esse nicho, esse cenário ele fica mais claro. E até fazer essa comunicação para o cliente, né, como essa profissional fez comigo, porque eu saio de lá entendendo tudo. E quando você diz, olha, isso aqui assim, a casa é muito fantástico. Agora, para isso, Carol, eu queria colocar uma coisa muito importante. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que conhecer outros profissionais, você não pode deixar de realmente ser um eterno estudante e aprendiz da organização. Eu sou uma eterna curiosa, né? Eu estou com um livro aqui na minha mesa, que é fantástico, chamado Essencialismo. E eu estou louca para degustar, passar a noite toda lendo, porque tem tudo a ver com o que eu acredito. Então é isso. Então a gente queria passar aqui para todo mundo, né? Que esse nicho ele é fantástico. Quando você é generalista para poder pincelar, né, Carol? Então, assim, eu acho que a gente está quase no final. Aí eu queria, Carol, que você desse a sua mensagem, né, sobre como é bom ser nichar, como é bom ser especialista na área. Você que é uma escoteira de mudança aí, fala aí um pouco. É maravilhoso, assim, a gente até se anima, como eu falei, né? Mudanças na minha casa, que ótimo. Eu me animo também com as mudanças que os clientes têm, faço com que eles se animem com a mudança deles. E assim, antes da gente encerrar, gente, se vocês têm perguntas, se vocês têm questionamentos, também mandem aqui pra gente poder responder hoje, ou para poder responder nas próximas lives, tá?
Estou super feliz de estar aqui nessa semana do Conexão e Organização, passando essas informações para vocês, né? Espero que vocês voltem e fiquem com a gente, né? Para tomar esse café, para a gente celebrar. Uhul! Mesmo sem água. Olha só, eu tenho aqui uma amiga, a Mônica, né, Mônicazinha, que a gente estudou, fez colégio juntas, e ela disse, não, Deus me livre, eu estar aqui, você vindo aqui. Vou sim, vamos tomar um café que eu não vou olhar para as suas coisas, eu vou só conversar com você. E é isso que a gente quer que as pessoas, né, se motivem, mesmo à distância. Teve uma pessoa que fala, eu tô tão longe, mas não se sinta longe, né? Eu tô em Natal, o Fábio tá em Fortaleza, mas a gente está conectado aqui com a internet, existem dicas, existem formas de você poder fazer cursos e poder fazer você mesma, né, suas organizações aí na sua casa, e é isso que a gente quer se conectar, a gente quer que essas informações cheguem para vocês, para que vocês consigam fazer isso na empresa, no trabalho, na casa de vocês, tá? Os papos vão continuar, a gente vai continuar aqui falando até dia 18, amanhã a gente vai conversar sobre... Tcharam! Cálculo de custo, preço e divulgação. Olha, vai ser as polêmicas. Já tem uma lista de perguntas aqui para amanhã. Mandem mais se vocês tiverem. Segunda-feira a gente vai falar sobre os erros que a gente comete quando a gente está começando. Vamos contar altas histórias hilárias para vocês que aconteceu com a gente. Tipo assim, aqueles erros que a gente cometeu para que você não cometa esses erros, tá? Então a gente também fez uma listinha dos grupos, né, dos erros. Fizemos vários grupinhos temáticos. E terça-feira a gente vai falar um pouquinho sobre a top 3 para vocês e a proposta do Conexão e Organização. A gente espera vocês, fiquem até o final para receber o certificado, se inscrevam no Conexão e Organização, tá no link da bio aqui da Fábia do Casa e Vida Sustentável, ou lá do Carol Organizer. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Casa e Vida Sustentável e também lá no YouTube do Carol Organizer, tá? Mandem as dúvidas de vocês e simbora conectar. É a minha mensagem, estamos unidos e conectados aqui pela internet. E a minha mensagem é assim, é tão apaixonante ser personal organizer que dá vontade de passar a noite toda aqui tomando uma águazinha, né, aqui, e partilhando realmente, e como a Carol falou, a semana vai continuar, né, amanhã a gente tem uma super big live, e assim, vai na nossa bio, né, @Casa e Vida Sustentável, @Carol Organizer, e nós temos um grupo no WhatsApp para que a gente possa trabalhar isso daí com mais afinidade. Um beijo, Carol, a gente tem foto hoje para a gente ficar bem linda, porque a gente... Né? Foto. Você tem que tirar aqui os comentários para tirar foto bonita. Como é que tiro os comentários? Clica nos 3 pontinhos aqui, nos comentários, desativar comentários. Pronto, desativei. Vamos ver se, eu acho que não sei se agora desativou, não sei. Vamos ver, desativar, né? Isso. Não foi, Carol. Desativar comentários. Pronto, agora! Arrochou, arrochada. X de novo. Habilita aí para o pessoal poder mandar o tchauzinho. Vamos botar uma musiquinha nesse minuto final. Bora, arrochar. Bom sábado para vocês. Beijo, Moniquinha, todo mundo que está aqui. Amo vocês, arrocha. E amanhã a gente está junto de novo. Epa, beijos. Cadê a música? Calma, que eu tô abrindo. Calma. Agora eu vou tomar um vinhozinho. Estão todos convidados, viu? Aqui em casa. Bora arrochar. Carol aqui em Natal. Mônica. E amo vocês, arrocha. E amanhã a gente tá junto de... Beijo, Elimária, querida. Até amanhã. Até amanhã. Aproveitem o sábado. Um beijo, Fábia. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tudo pode acontecer. A noite vai Andréia! Saudades, querida. Antônio de Maria. Quem mais que tá aqui? Lelé, Nailca, Vanderleia.
Beijo, gente. Deus abençoe. Eu vou.